I want to welcome everybody to the last of my presentations for this camp. Quero dar as boas-vindas a todos para a última das minhas apresentações nesse acampamento. And straight after this presentation, we have the last one from Elder Terry for the camp. E depois dessa apresentação, nós teremos a última por parte da anciã Terry. Let's open with a word of prayer. Vamos começar com a palavra de oração. Holy God, we thank you for your goodness and mercy. Santo Deus, te agradecemos por tua bondade e misericórdia. Thank you for the privilege for us being able to share time together. Obrigada pelo privilégio de que temos de passar tempo juntos, Both with the members online, but especially with the members here in Fiji in person. tanto com os membros que estão online, mas também com aqueles que estão aqui pessoalmente em Fiji. Through the studies and conversations, Através desses estudos e conversas, the personal counsel, nosso pessoal, we want to gather all those conversations together and thank you for allowing us to participate in them. obrigada por nos permitir participar dessas conversas que podemos juntar aqui. We all have questions. Todos temos perguntas Often they're unanswered. e frequentemente temos respostas. I pray that you would, in your own way, in your own time, answer our questions. E te pedimos que no seu tempo, no seu caminho, na sua forma, o Senhor responda essas perguntas. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus, amém. So, in today's study, No estudo de hoje, final class for me will be a question and answer. essa última aula vai ser sobre perguntas e respostas. I was on Portuguese, and the problem is exactly what Vadim said. There was a setting that the Portuguese translator had that was causing the problem, just so that they know. Oh, just a minute. First question. Can I please clarify why adultery began in July instead of January 2025? Primeira pergunta: poderia esclarecer por que o adultério começou em julho em vez de começar em janeiro de 2025? So I assume everybody knows Eu acredito que todos saibam that this question that's being asked is related to the Sunday law. de que essa pergunta que foi feita tem a ver com a lei dominical. It's regarding the waymark and the date for the Sunday law. Tem a ver com o marco e com a data para a lei dominical. So you're all well aware that if you were to read the Bible, Todos vocês estão conscientes de que se vocês forem ler a Bíblia, just the Bible on its own, nothing else, somente a Bíblia e nada mais. all you have is the book of Daniel and the book of Revelation, essentially. Essencialmente, o que vocês têm é somente o livro de Daniel e de Apocalipse. So we have the book of Daniel, the book of Revelation, Temos o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, and
I'll put in parenthesis Eu vou colocar em parênteses that you have Old Testament stories você tem as histórias do Antigo Testamento, or histories histórias ou histórias. you have a little bit of information from the Gospels, Temos um pouco de informação nos evangelhos, but not much. mas não muito. We're thinking Matthew 24, Luke 13, Nós acreditamos que em Mateus 24 e Lucas and the rest of 13. the information that you're going to have E o resto de informação que você vai ter is Paul. é pouca. Paulo. So I'll put the New Testament and it's Paul. Então vamos colocar Novo Testamento e Paulo. So these three sources in parentheses are additional information, but they can't be our primary source because they don't give enough information. Então essas três fontes no parênteses, elas são informação adicional, mas não podem ser a nossa fonte primária porque não nos dão informação suficiente. So, like every other Christian from whatever denomination or time period, all you have is Daniel and Revelation, and it's not that much. Então, como qualquer outro cristão em tempo ou congregação, você só vai ter Daniel e Apocalipse e nada mais do que isso. Not only is it not a lot of information, it's complicated. E não somente que é pouca informação, mas também é complicado. Both of these books, Ambos livros they provide information, provêm informação, and we're not guessing about this. They tell us that they're providing this information. e a gente não adivinha isso, eles nos dizem que estão provendo essa informação. I'm just going to call it the end. E eu vou chamar isso de o fim. We'll call it, I'll change that a little bit. Vou mudar isso um pouco? They give us information, they give us information Nos dão informação about end time events. sobre os eventos do fim do tempo. Anybody who reads those two books can see that they don't just deal with a singular event at the end of the world. There are multiple events that are happening. Qualquer pessoa que ler um destes livros vai poder perceber que ele não fala de um evento singular, mas que está falando de múltiplos eventos que acontecem no tempo do fim. And sometimes those events are given in sequence, E, and algum, sometimes they're not. e algumas vezes esses eventos são dados em sequência e outras vezes não. So the books of Daniel and Revelation in the Bible, this is not Smith's book. Então, os livros de Daniel e Apocalipse na Bíblia, não estou falando do livro de Urias Smith, They have chapters tem capítulos which are in sequence, obviously, they're numbered, que são numerados, lemos eles em sequência, but the events mas os eventos, sometimes aren't in order. às vezes, estão em ordem. Não estão em ordem. That's where everybody starts. E é aí onde tudo começa. Whether you're a novice, you're a brand new Christian, or whether you're a theologian, Seja você um novato ou um teólogo, this is why not only every denomination
but thousands of Christians over history E é por isso que não somente uma instituição, mas milhares de cristãos através da história, without any assistance from anybody. sem nenhuma assistência de ninguém, They read these books, try to understand the symbols, and come to some conclusions. eles leem esses livros, tentam entender os símbolos e chegam a algumas conclusões. And when they do that, all these individuals come up with different answers. E quando eles fazem isso, todas essas pessoas chegam a conclusões diferentes. So we'll summarize that thought by saying this. Então, eu vou resumir esse pensamento dizendo isto. Many people, many ideas. Muitas pessoas, muitas ideias. And I'll put in parenthesis, no help. E vou colocar, entre parênteses, sem ajuda. And that's the problem that they're all facing. E esse é o problema que todos estão enfrentando. So we're all mature in Todos our somos, Christian experience. todos somos maduros na nossa experiência cristã. So when I say no help, I'm not speaking about angels guiding your mind or the Holy Spirit showing you things. E quando eu That's falo, all fine. I'm not dealing with that when I make that statement. então, quando eu falo sem ajuda, eu não estou falando de anjos guiando sua mente ou o Espírito Santo te guiando. Tá tudo certo, eu não estou falando desse tipo de coisa. The authors of if we were to go to Daniel, Revelation, the Gospels, and Paul, those four individuals, I know there's four people who write the Gospels, but those four individuals are no longer alive. E se formos pegar quatro categorias de Paulo, os Evangelhos, Daniel e Apocalipse, esses autores não estão mais vivos. All they have is what is written in the Bible, which was a book that was put together by someone else. E tudo que tem é o que está escrito na Bíblia, que é um livro que foi juntado por alguém, por outra pessoa. And essentially, there's not a lot of information. I want to make that point clear. E essencialmente não tem muita informação. Eu gostaria de deixar isso claro. And the information that is available is confusing, to say E a, the least. e a informação que está disponível, ela é confusa. You'll think you know what a beast is. Você pensa o que significa uma besta? You'll think you're confident that you know what that beast's mark is. E você se sente confiante para dizer o que a marca dessa besta significa? And many Adventists think it's a preposterous, a silly idea to think that that mark could be a microchip that's inserted into your body somewhere. E alguns adventistas creem numa ideia boba de que essa marca é um microchip que pode entrar no seu corpo. But the only reason they, Adventists, think these ideas that Christianity has, that they're silly, Mas a única razão pela qual os adventistas, você, acreditam nessas ideias bobas is because we think we have a secret weapon. é porque nós acreditamos que temos uma ferramenta secreta. They, Eles, all those other Christians, todos have os no outros help. cristãos, não têm ajuda? And we are unique.
we believe. e acreditamos ser únicos. So I've got no help, Então aqui temos sem ajuda and we'll say they. e vamos colocar aqui eles. All those other Christians have no help. Todos os outros cristãos não têm ajuda. And then there's us. E depois temos nós. And we think E nós we acreditamos think we have plenty of help. que temos muita ajuda. So we have this great advantage. Então temos essa grande vantagem. And what's that advantage or that help that we believe we have? E qual é essa vantagem que nós acreditamos ter? So George says methodology. O Jorge falou metodologia. Methodology is just applying or using rules. A metodologia é aplicar ou usar regras. And I'm pretty sure that all those Christians, to whatever degree, have rules. E eu tenho certeza de que todos esses cristãos têm regras para serem aplicadas. And I'm pretty sure at least, I'll just give a random number, at least half of their rules, their methodology is the same as ours. E eu poderia dizer que pelo menos metade das suas regras são iguais às nossas. So that's not the help, it's not methodology. Então, a metodologia não pode ser ajuda. Anyone else? Mas alguém? We think that we have reliable sources. Acredito que temos fontes confiáveis. That was Taylor. That's their name, sorry, Taylor. What's that source or sources? Qual é essa fonte ou fontes? Which ones? It's the spirit of prophecy. É o espírito de Ellen White. profecia. Ellen White. That's our secret weapon. Essa é a nossa ferramenta secreta. We place Ellen White at the same position, the same level as Daniel and John. Nós colocamos Ellen White no mesmo nível, na mesma posição que João e Daniel, As Jesus and Paul. na mesma posição que Jesus e Paulo. So now we don't just have those four people, Daniel, John, Jesus, and Paul. We have a fifth. Então, agora a gente não tem só essas quatro pessoas, Daniel, João, eh, Paulo e Jesus. Nós temos uma quinta pessoa. Once we establish in our thinking that Ellen White is a peer or an equal to those four other prophets, E uma vez que nós estabelecemos em nosso pensamento que Ellen White é igual, um par para todos esses profetas, can we see that everything becomes straightforward? podemos dizer que tudo se torna mais direto? So we've just said that these sources, these books, which are, I'll just say, between 2,500 years old, Então, nós approximately, dissemos que aproximadamente esses livros são de 2.000 a 2.500 anos atrás. they're difficult to understand, Que eles são difíceis de entender, to interpret, de interpretar.
So we need some help. Então precisamos de ajuda. And what's the best kind of help that you can get? E qual é o melhor tipo de ajuda que você pode ter? So I know I've just said another prophet, but that's not the answer that we're looking at now. Eu sei que nós dissemos que um outro profeta, mas não esse tipo de resposta que estamos procurando agora. So we've already said it's Ellen White. That's our secret help that we believe. Nós já dissemos que a nossa ajuda especial é Ellen White. We've said that these, I'm going to call them the four sources because I'm leaving the Old Testament stories out E eu vou in this chamar, discussion. nessa discussão, vamos falar dessas quatro fontes, porque eu estou deixando de lado o Antigo Testamento nessa discussão. There's a problem with them. Tem um problema com essas quatro fontes. And the problem is what? E qual é o problema? It's the symbols. São símbolos. It's very difficult to understand what those symbols are. É muito difícil entender quais são esses símbolos. Who knows what a locust is that has long hair, perhaps looks like a hippie or a woman, flies around and does carnage? How do you E, know even what that means? e se eu falar de alguém que tem cabelo longo e que anda por aí, que voa, será que é um hippie? Será que é um animal que voa? Como você vai saber o que isso History significa? books. Livros de história. History books are just normally written by either historians or theologians. Livros de história, eles são escritos por teólogos ou por historiadores. And so are we going to trust those regular people? Vamos acreditar nessas pessoas normais? Because all they're doing is commenting on history. How do we know that that's the correct interpretation? Porque tudo que eles estão fazendo é comentar a história. Como vamos saber se essa é a interpretação correta? So we'll do a quick diversion. I mentioned locust. E eu vou fazer um desvio pequeno. Eu And from the mencionei, short description that I gave, what was e, I talking about? e dessa pequena coisa que eu falei, do que eu estava dizendo, falando de gafanhoto. What book, if you don't know what chapter it is? É, dessa, desse gafanhoto, de que livro estamos falando? Which book? Book of Revelation. Olhe para Apocalipse. So we'll just have a short diversion. Então vamos fazer um pequeno desvio. And Revelation. So in Revelation 9, it talks about some locusts, it describes them. Em I don't think it's Em Apocalipse 9, ele fala de alguns gafanhotos e os I don't descreve. think it's sorry, I don't think it's that straightforward to understand what those things are. E eu acho que não é tão direto para a gente entender o que essas coisas são. So Taylor said, go to history. Então o Tyler disse, vai até a história. What history would we go to? E para qual história nós iríamos? Because you've got 2,000 years of history from when it was written to where we are now. Porque você tem 2.000 anos de quando foi escrito para quando nós estamos agora. And there's lots of history books. E um monte de livros de história. So which history book would you read? Então, qual o livro de história que você vai ler? Because someone's going to say, Porque alguém ia dizer, by the way, these locusts haven't appeared yet. They're still in the future. alguém vai dizer, não, essas gafanhotos ainda não apareceram, elas vão aparecer no futuro ainda. So
How do you know there's already happened that you can go to a history book and find them? Então, como você sabe que já aconteceu para você ir no livro de história e encontrar a aplicação? Someone said something? The pioneers are. I'm just going to give a sexist answer. They're just a bunch of men. Alguém disse os pioneiros e ele falou: vou usar um termo sexista, mas eles só são um bando de macho. They're a group of individuals just like you and me, Só um grupo de homens, read assim these como eu e books você, que leram esses livros and said, we think it's referring to this thing. e eles disseram: ah, eu acho que se refere a isso daqui. Surely you must know by now it would be, if not foolish, it would be risky to trust them. E agora você poderia saber que, se não tolo, pode ser arriscado crer neles. You said something, my friend? So we could go to an encyclopedia, Podemos ir para uma enciclopédia which hasn't been written yet, que ainda não foi escrita, because the locusts are future to us. porque o gafanhoto está no futuro. I think they're going to come in about 500 years in the future. E eu acho que isso pode acontecer daqui a 500 anos no futuro. How do you know I'm wrong? Como você saberia que eu estou errado? You're going to say, someone 200 years ago said that you're wrong, and therefore you're wrong. E você vai dizer: ah, alguém há 200 anos atrás disse que você está errado, então você está errado. Just to make it clear, when we use the word pioneers, Então, só para deixar claro, quando nós usamos a palavra pioneiros, I'm going to use another sexist term, what we really mean is our forefathers. mais um termo sexista, o que a gente está falando que são os nossos pais. Of our little cult organization called the Adventist Church. São os nossos antepassados de uma igreja que chamamos Adventista. We call them pioneers because it sounds nice, Chamamos eles de pioneiros porque isso soa bem, but they're just the creators of this tiny church. mas eles só são os criadores dessa pequena igreja. And I can tell you, if you were born in a Catholic family, E eu vou te dizer, se você nasceu numa família católica, what did they have? o que que eles têm? They have pioneers as well. Também tem pioneiros. They call them their forefathers, Chamam eles de seus antepassados, seus pais, and they have all their books. e leem seus livros. And you laugh at them E você ri deles, just as much as they laugh at you. da mesma forma que eles riem de você. Okay, so who are these locusts in chapter 9? Então, quem é esse gafanhoto no capítulo 9? Who do you think they are? Quem vocês acham que é? Okay, anyone else? Everyone got that same answer? Todo mundo deu a mesma resposta. Everybody know what that means? Alguém Yep. sabe o que isso significa? RT? How do you know it's that? Como você sabe que é isso? Sorry? Bible prophecy Profecia or bíblica. Bible referencing. So not the pioneers Referência and not bíblica. history. Não Now pioneiros, we're nem a going to go história. to Bible, you say referencing. Agora a gente vai para o comentário bíblico. So we'll go to the Bible Então vamos para a Bíblia to try to understand what the locusts in Revelation are. para entender o que os gafanhotos são em Apocalipse. So we'll say comparing scripture with scripture. Então, comparar a escritura com a escritura. We use some kind of methodology. E também vamos usar um pouco de metodologia. So what would you do? You go into your Bible
and you find the word locust Então você somewhere in the vai, Bible. então você vai na sua Bíblia e encontra em algum lugar da Bíblia a palavra gafanhoto. Is that what you do? É isso que vocês fazem? Okay, so there's very different ways to do it. So it doesn't matter how you do it, but that's what you'll do. Então tem algumas maneiras de fazer. Isso é só uma forma, é como vocês So we're fazem. going to look for locusts Então vamos olhar, vamos procurar gafanhoto. and we'll find the word locust where? E onde vamos encontrar a palavra gafanhoto? Anybody know the chapter? Em Joel, e qual capítulo? So we go to Joel 2 Vamos para Joel 2. and we'll say that we knew the locust in Revelation was this radical entity. E vamos dizer, bom, sabemos que a gafanhoto em Apocalipse é essa entidade radical. And the only way you know that E a única forma que você sabe isso is someone told you, é porque alguém te disse. your spiritual parents somewhere. Seus pais espirituais em algum lugar. And then we said, plan 2 is to compare scripture with scripture. E depois dissemos que o plano 2 seria comparar a escritura com a escritura. So in Joel 2, Então, em the Joel locusts 2, are who? quem é a gafanhoto? Sorry? Oh, they're Babylon. Babilônia. So that didn't work very well, did it? Então, isso não funcionou muito, funcionou? How do you know it's Babylon? Como vocês sabem que é Babilônia? Sorry? How do you know it's Babylon? Okay, so Sadie said she knows it's Babylon Então, ela disse que sabe que é Babilônia, because it was written by someone called Joel, porque foi escrito por alguém chamado Joel, and Joel lived in a time period e Joel viveu um período de tempo when Babylon was one of the great empires of the world, quando Babilônia era um dos maiores impérios do mundo and it's doing some things. e está fazendo algumas coisas. So what Joel is doing Então, o que Joel está fazendo? is talking about something that's happening or about to happen Está falando de algo que está acontecendo ou que está prestes a acontecer, in real time, em tempo real. and that's what he's telling you. Isso é que ele está te dizendo. He's basically saying the Babylonians are coming. Basicamente, o que ele está dizendo é que os babilônios estão vindo. Yeah, that's that kind of what you said. É tipo isso que você disse? Sorry. Yes, whatever it is, what I want us to see is that when we said Babylon, Seja o que for, o que eu quero que vejamos é que vocês disseram Babilônia, in parentheses now, we're going to say, who told you it's Babylon? e agora no parênteses a gente vai colocar quem disse para vocês o que é Babilônia. And you'll see there's something substantially different to the first one. E vocês veem que existe uma diferença substancial entre com a primeira e a Who told you segunda. it's Babylon? Quem te disse que era Babilônia? Sorry? Me. It wasn't me. Não, não fui eu. I want the person who told you it was Babylon. Eu quero a pessoa que disse para vocês que era Babilônia. Sorry? Strong's Concordance. A So concordância Strong didn't Strongs. tell you. Não, Strongs não te disse isso. That's just a dictionary that helped you. Isso é somente um dicionário que te ajudou. Elder Jeff didn't tell you. Não foi o ancião Jeff. Who told me? Quem me disse? Someone said? Who spoke? It was a man's voice.
Joel told you. Joel disse. I think there were several people who said it at the same time. E eu acho que algumas pessoas disseram isso ao mesmo tempo. You don't need anybody's help. Você não precisa da ajuda de ninguém. And the symbols aren't complicated. E os símbolos não são complicados. All you have to know Tudo que você tem que saber is that Joel is not prophesying about something at the end of the world. é que Joel não está fazendo uma profecia de algo que vai acontecer no final do tempo. He's talking about current affairs. Ele está falando de acontecimentos atuais. And it's easy to find out what the current affairs are. That's E, not in question. e é fácil entender quais são esses acontecimentos atuais. Isso não está em questão. Because you don't even need to go to a history book to know what's currently happening. You just go to other books in the Bible and they'll tell you. Porque você nem precisa pegar um livro de história para entender o que está acontecendo. Você só vai precisar ir para outros livros da própria Bíblia. So I'm not saying that you're wrong about Revelation 9. E não estou dizendo que vocês estão errados com relação ao Apocalipse 9. All I am saying is if you use the methodology, O que eu estou you're stuck dizendo now. é que se você usa a metodologia agora para começar, You're comparing Bible with Bible is not working. sua comparação de Bíblia com Bíblia não está funcionando. You already probably know Vocês provavelmente já sabem there was never a controversy about Revelation in our movement, but there was about Joel. de que nunca houve uma controvérsia sobre Apocalipse no nosso movimento, mas que houve sobre Joel. And what's the mistake that they made? E qual é o erro que cometeram? What was the wrong methodology that they used? Qual era a metodologia errada que usaram? Sorry? Oh, you just did that. We've just compared the words too. Vocês que fizeram isso. A gente completou isso juntos. And we've seen there's a problem. E vimos que existe um problema aqui. What the problem was, O problema they said they already know what Revelation 9 is. era que eles disseram que já sabiam o que Apocalipse 9 era. And they're going to use Revelation to prove Joel. E vão usar Apocalipse para provar Joel. And you need to know that that's the wrong way to do it. E vocês precisam Backward. saber que é a forma errada de fazer, é de ao revés. You cannot use the future to understand or know the past. Você não pode usar o futuro para entender o passado. Not only is it wrong, it's silly. Não somente é errado, mas é bobo. Not only is it silly, it's dangerous. E não é só bobo, mas é perigoso. You're supposed to do it the other way round. The past predicts the future. Você tem que fazer de trás para frente o passado que prediz o futuro. You've all said yes. How do you know? E como vocês sabem? Vocês que disseram que sim. Isaiah. Which Isaías. chapter? Qual capítulo? So, Isaiah 46, Isaías 46. it tells you how to sort this out. Te diz como resolver isso. Joel comes first, then John. Primeiro vem Joel e depois João. We're not here to fix this problem, Não estamos aqui para consertar esse problema, but I want us to see that it's not as straightforward as you think that it is. mas eu quero que vejamos que não é tão direto como vocês acham que é. And it's only taken us about 10 minutes to see that. E só nos levou 10 minutos para a gente conseguir enxergar isso. So we've gone to Ellen White, Então fomos para Ellen White and we prefer Ellen White than we do John e preferimos a Ellen White do que João or Daniel. ou Daniel. Why? Por quê? Why do you prefer her than them? Porque preferimos ela em relação a eles.
So you can see that George took the clue of Isaiah 46. Vocês podem ver que o Jorge pegou essa Tony, dica, what do I keep saying? Tony. Thank you. essa Sorry, dica George. de Apocalipse. No one corrected me before. He took the clue of Isaiah 46 Ele pegou essa dica de Isaías 46. and I want us to understand that. E quero que entendamos isso. So if this is our line, Se essa é a nossa linha, if we said 1, 2, e se colocarmos 1 e 2, who's number 1? quem é o número 1? Daniel and John. Daniel e João. And who's number 2? Quem é o número 2? The Spirit of Prophecy, É o espírito de Ellen White. profecia, Ellen White. I want us to see, I want us to understand that that's what we're doing with Ellen White. Eu quero que entendamos que é isso que nós fazemos com Ellen White. That's how we're using her. Assim é como nós estamos usando ela. Because number 1, Porque o número these 1 original sources, é a fonte original. those symbols are so abstract, so far away that they're difficult to use. Os seus símbolos estão tão distantes, tão abstratos, que são difíceis de ser usados. So if Ellen White is number 2, Então, se Ellen White é o número 2, what's number 3? o que é o número 3? What would you say number 3 would be? O que vocês diriam que o número 3 é? So Saini says us. Se ele diz que nós, Someone? Sorry? Current affairs, that would mean today, us. e dizem que nós, esses seriam os acontecimentos atuais, So some people are saying us. então algumas pessoas estão dizendo que somos nós. Oh, who's saying something? Shout. The future. O futuro. So to help you a bit, I can tell you definitely it's not us, and it's En- definitely not the future. Então, para ajudar vocês um pouquinho, eu posso dizer que definitivamente não se trata de nós e não se trata do futuro. If Ellen White is number 2, number 3 is not us. Se Ellen White é o número 2, o número 3 não somos nós. Let me remind you. Ellen White said, Deixa eu lembrar vocês que Ellen White disse. she said, the papacy. Ela disse que era o papado. Is that an accurate prediction of number 3? Isso é uma predição certeira do número 3? So you know number 3 can't be us. Então você sabe que o número 3 não pode ser nós. Sorry? No, she said it's the papacy. Ela disse que era o papado. She didn't say it's the USA. Ela não disse que era os Estados Unidos. We agree on that. Did she say it's the papacy? Nós concordamos com isso. Ela disse que era o papado. And today, us, Então hoje nós we're saying no. estamos dizendo não. So number 3 can't be us. O número 3 não pode ser nós. Can't be the future. Não pode ser o futuro. If it's the future, we're not even the 144,000, by the way. Se é no futuro, nós nem somos os 144 mil por falar nisso. We've got real problems if it's the future. Nós temos problemas Some more grupais. answers.
se esse for o futuro. Sorry? If it's not the future, it must be. Us is the present, isn't it? Nós somos o Uh, presente, não é? So when you said us, you mean the present, Então, quando você fala nós, você está falando do presente. and then you said the future, Então, você disse o futuro, and I've said no to both of them. e eu disse que não para os dois. It can't be us Não pode ser nós. because there's no papacy. Porque não tem papado. And if it's the future, Então, se é o futuro, everything you've ever believed tudo que você is wrong. acreditou até agora, Most of what you've believed is wrong. a maioria de vocês aqui nessa sala, So what must three be? é um mistério. If it's not the future Se não é o and it's futuro not the present, e não é o presente, has to be the past. tem que ser o passado. So Alan White is predicting something that happened in the past. Então, Ellen White está predizendo algo que aconteceu no passado. And the problem is E o problema it didn't happen. é que não aconteceu. Did it happen? Aconteceu? If it happened, we wouldn't have been born. Se tivesse acontecido, não teríamos nascido. Then if we're going to get born in heaven, Talvez but você poderia we wouldn't nascer have no been céu, around. mas a gente não estaria por aqui. Do you agree with that? Você acredita nisso? The end of the world, number three, was going to be when? O fim Not the do mundo, literal número year. 3, vai ser quando? In Ellen White's time, No tempo de Ellen White. not today. Não hoje. Are we okay with that? Doesn't Estamos matter ok the com date. I'm isso? not worried about the date. Não importa a data, eu não estou preocupado com a data. She's going to say, you read Daniel and Revelation, and É, I'm telling you, based upon what? ela vai te dizer, você lê Daniel e Apocalipse e eu tô te dizendo baseado no quê? She says, I'm going to tell you about number three, based upon what? E ela vai te dizer, eu vou falar do número 3 baseado em quê? Not based upon the past, Não baseado no passado, based upon, speak louder, I can't hear you. Da- Daniel is the past. Daniel é o passado, I help you. It's too far away tá muito longe to predict the future. para predizer o futuro. I'm here, Alan Eu White, estou aqui, Ellen White, estou aqui. and I can predict the future E eu posso predizer o futuro based upon baseado, based upon the present. baseado no presente. And there's one caveat to that. E isso é um That the present que o presente is close está fechado to the future. para o futuro. So I've got past here. Então temos aqui passado, So you don't get confused. então não se confundam. It's the past to us. O passado para Yes, we nós. understand that. Vocês entendem isso, né? But it's the future for Ellen White. Mas é o futuro para Ellen White. And it cannot be 200 years in the future. E não pode ser 200 anos no futuro. It has to be in the next few years. Tem que ser nos próximos anos. So I know that might be a little bit complicated if you're new to this. E eu sei que pode ser difícil se você é novo nisso. But if you've gone through the studies that I've done several times now in the recent past, Mas se forem aos estudos que fizemos agora no passado recente, did that make sense? isso faz sentido? So
Então, separate Ellen White's equality to those four other prophets, então a parte da igualdade de Ellen White a esses outros quatro profetas, which is why we believe her interpretation of the present que é o motivo pelo qual nós acreditamos em sua interpretação do presente, the present being the time in which she lived. A 44-year period from 1844 to, we'll say, 1888. That 44-year critical period is the present. She says, based upon what's happening right now acontecendo agora, in Europe, in na America, Europa, I'm going to predict the future, eu predirei o futuro, which is que é a United States Sunday law. uma lei dominical nos Estados Unidos. An administration that's already in power. A administração que já está no poder, Maybe they were voted into power because of what their ideology was. talvez esse governo entrou no poder por causa de sua ideologia, I don't através de think there's that eleição. much clarity Eu, ac- on how and when that administration is put into power. eu acho que não existe muita clareza sobre como e quando esse governo entra no poder. But once they're there, Mas uma vez que estão ali, they're going to introduce legislation to have a Sunday law. eles vão colocar uma legislação, uma lei para ter uma lei dominical. And that's what we call number 3. E isso é o que nós chamamos de número 3. So I'll just put Sunday law here. Então, vou colocar aqui lei dominical. The reason the Sunday law is marked E a razão pela qual a lei dominical é marcada it's because it's the first waymark, the first event é porque é o primeiro marco, o primeiro evento for the major events that bring us to the end of the world. dos grandes eventos que nos levam ao fim do mundo. The only thing Adventists are worried about A única coisa pela qual os adventistas estão preocupados, just like communion. como na Santa Ceia. What's the purpose of communion? Qual era o propósito da Santa Ceia? What's it supposed to remind you of? De que deve te lembrar? Christ what? It's not Christ's crucifixion, no. Não é da crucifixão de Jesus, Not born again, não de seu novo nascimento, not baptism. não do batismo, Second Advent. da segunda vinda. Communion is designed to remind you, keep in remembrance, the second Advent. A Santa Ceia serve para te lembrar da segunda vinda. And that's all Adventists are worried about. E é isso pelo que os adventistas estão preocupados somente. So you don't get caught by surprise. Para que você não seja pego de surpresa, You want to look for signs of the second Advent. você tem que olhar para sinais da segunda vinda, Just like Matthew 24. como por exemplo de Mateus 24. When you see the armies surrounding Jerusalem, then you know the end isn't here, but it's near. Quando você vir os exércitos rodeando Jerusalém, você vai saber que o fim não está aqui, mas que está próximo. And we call that marker the Sunday law. E nós chamamos esse marco de lei dominical. I don't mean the armies. I don't mean the interpretation of Matthew 24. I mean the principle. Não estou falando dos exércitos ou da interpretação de Mateus 24, estou falando do princípio. So I've got Sunday law there.
Então, nós temos uma lei dominical aí, but what we're really considering is the Sunday law, close of probation, second advent. mas o que nós estamos realmente considerando é a lei dominical, o fechamento da porta da graça e a segunda vinda. I want us to see that we're marking the first of the major events. E o que eu quero que vejamos é que estamos marcando o primeiro desses grandes eventos. Why? Por quê? Because any, you can't predict further away than that. Porque você não pode predizer além disso. Even Ellen White doesn't really understand what the Sunday law will look like, Mesmo how it Ellen will White operate. não entende como seria a lei dominical, como seria seu mecanismo. She indicates that you have to wait till it comes and then we'll get further details. Ela indica que nós temos que esperar até chegar, então você vai ter mais detalhes. So we've addressed two issues. Então, nós abordamos dois temas, duas questões. First of all, to get Isaiah 46 to work, Então, primeiro, para fazer com que Isaías 46 funcione. at number two, Número 2, which is the present, que é o presente. you have to have someone who is clever enough Você tem que ter alguém que é o suficientemente esperto that at that moment, of all the 10 things that are happening in the world, para que no momento em que todas essas 10 coisas no mundo estão acontecendo, they're able to tell you which is the correct one to look at. essa pessoa consiga te, te dizer para onde você deve So there's olhar. lots of things happening in the world at that time, and Ellen White will tell you which thing to look at. Porque tinha muitas coisas acontecendo no mundo naquele tempo e Ellen White vai mostrar para você aonde olhar. And it's based upon what? E baseado em quê? How does she know what you should be looking at? Como ela sabe para onde você deve olhar? Based on the past, yes. Baseado no passado. Sim. It's gonna go to number one, Daniel and Revelation. Ela vai para o número 1, Daniel e Apocalipse, Try to understand those symbols. tentar entender esses símbolos. And then she can predict the near future. E então, ela pode predizer o futuro próximo. So maybe you haven't seen it this way. Então, talvez vocês não tenham visto isso dessa forma. The problem with Ellen White is what? Qual é o problema com Ellen White? For us, Para nós, it's not that she's unreliable or she makes mistakes. não significa que ela não seja confiável ou que ela faça erros, Or she doesn't know what she's doing. ou que ela não saiba o que está fazendo. What's the problem with Ellen White? Qual é o problema com Ellen White? For us. Para nós. So I'll give you a clue. Vou dar uma dica para vocês. We have the same line. Temos aqui a mesma linha, 1, 2, 3. 2 e 3. What goes at number 1? For O us. Para nós, o que seria o número 1? What goes at number 1 for us? O que entra no número 1 para nós? It's the past. What do I write here? É o passado, o que eu Good. escrevo aqui? It's the same thing. Daniel, a mesma coisa. And what do I write for number 3? E o que eu escrevo para o número 3? So we'll just write us. Vou escrever nós. And what's the relationship between 2 and 3? E qual é a relação entre 2 e 3? They have to be close. Eles estão próximos. And the problem between Ellen White and us E o problema entre Ellen White e nós is that it's far. é que estamos longe. And that's why we can't use Ellen White. E é por isso que nós não podemos usar Ellen White. You have to find someone, Você tem que encontrar alguém. and say if we're at number 3, let's assume that we're at number 3. Vamos dizer que nós estamos no número 3. You have to find someone in the recent past Você tem que encontrar alguém no passado recente
who had the ability que teve a habilidade to look at the 10 things that are going on in the world and identify the correct one thing. que teve a habilidade de olhar para as 10 coisas que estavam acontecendo no mundo e dizer qual é essa coisa que você tem que olhar. The present, O presente, which was going to predict the future. que vai predizer o futuro. We've got Daniel Revelation. We have to have one more. Nós temos Daniel, Apocalipse, mais um The past for no number one. passado. O passado para o número um. Ellen White. I believe someone said it. No, Alguém disse, spirit prophecy has to be part of that. o espírito de profecia tem que ser parte disso. So, who's number two? Quem é o número dois? Elder Jeff. O ancião Jeff. And then we had a problem Então temos um problema that we found out that Elder Jeff and the Sunday law que encontramos que o ancião Jeff e a lei dominical weren't that close together. não estão tão juntos assim. And so we went through this whole exercise again. Então entramos nesse todo esse exercício novamente And instead of redrawing the line, e a gente vai ter que redesenhar a linha. then we have Elder Tess. Então nós temos ancião Tess. And did it work with Elder Tess? Isso funciona com ancião Tess? Yes. Sim. We currently have full confidence that this model now is working. Agora nós temos a confiança plena de que esse modelo funciona. I'm going to redraw that line. I've changed my mind E eu vou redesenhar essa linha, eu mudei de ideia. because I need to add something. Porque eu preciso adicionar algo. Wait. There we go. So, we'll get rid of this. Vamos apagar isso. Now we've got Elder Tess. Então nós temos anciã Tess. And I wanted it this way because we need to add something. E eu quis colocar assim porque eu preciso colocar mais uma coisa, adicionar The algo. past. O passado. Daniel, Revelation, Ellen White, and No passado, Daniel, Apocalipse, Ellen White did we all see that? Elder Jeff needs to be there now. e agora também o ancião Jeff precisa estar aí. When we do it this way, we can see that we don't throw any of our past away. We incorporate it correctly. Quando nós fazemos assim, vocês podem ver que nós não jogamos fora nenhum do nosso passado, mas nós incorporamos esse passado corretamente. We've run out of time Nós ficamos to sem answer the tempo question. para responder as perguntas. So wherever I'm next, I try to carry on with this study to answer this question. Mas na próxima vez eu vou tentar continuar com esse estudo para responder essa pergunta. But when we speak about what date it is, July or January Quando nós or falamos, November, quando nós falamos de qual data é, julho, janeiro ou novembro, I want us to see why it's not that easy to know. eu quero que vejamos por que não é tão fácil saber. So we'll stop there. Vamos parar por aí. And if we can just consider today's class to be the setup to try to understand this question, maybe in a different way than you've approached it in the past, but to try to understand it better, why we're saying these things. Então, eu quero que vejamos essa aula como as ferramentas, como se fosse o esboço para nós construirmos mais sobre essa resposta.
And while you're waiting, Enquanto vocês estão esperando, I've just said that this last line here, this last model, is the final one, the one that you need to think about. eu disse que esse modelo é o modelo final no qual vocês têm que pensar. And so I just want to leave you with a question. Então, vou deixar vocês com uma pergunta. And I guess this is the question. Eu acredito que essa é a pergunta. Is this correct? Isso está correto? Is this setup going to bring you to the Sunday law? Essa configuração vai te levar à lei dominical? That's what we need to be sure about. É isso sobre o que precisamos ter certeza. Let's pray. Vamos orar. Dear Lord, we thank you. Santo Deus, te agradecemos. You're a holy God, O Senhor é um santo Deus. and you want us to understand E o your Senhor, plans, your ideas. e o Senhor quer que nós entendamos seus planos e suas ideias. Help us to understand these steps systematically Nos ajude a entender esses passos sistematicamente and with a clarity that we haven't had in the past. e com a clareza que nós não tivemos no passado. Continue to guide us and direct us Continue a nos guiar e nos dirigir, as we try to understand the first of the last major waymarks. ao tentarmos entender o primeiro dos três grandes marcos, That brings the great controversy to an end. que traz o grande conflito a um fim. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus, amém.